Quando Suécia e Finlândia oficializaram suas candidaturas a membros da OTAN, o ato parecia que seria uma mera formalidade e que rapidamente os dois países seriam aceitos na organização. Inclusive, o presidente americano Joe Biden manifestou publicamente que acreditava na rápida aprovação da solicitação. Porém, a Turquia já dava mostras de que poderia complicar as coisas. Mesmo assim, todos acreditavam que o assunto se resolveria rápido e de maneira satisfatória. Entretanto, os desdobramentos de uma crise política na Suécia podem complicar definitivamente os planos desses dois países. Quais são esses acontecimentos? A entrada de Suécia e Finlândia na OTAN está realmente comprometida? É sobre esses assuntos que vamos ampliar nosso conhecimento militar hoje. Durante décadas, Suécia e Finlândia se mantiveram neutras na rivalidade entre os blocos militares dirigidos por Estados Unidos e União Soviética. Porém, com a invasão da Ucrânia pela Rússia, os dois países nórdicos decidiram tomar uma posição e se aliarem ao bloco ocidental. Antes de formalizarem seu pedido, os dois países sondaram os membros da OTAN para saberem suas possibilidades, e nesse momento, com exceção da Turquia, não houveram manifestações contrárias. Lembrando que, de acordo com o Estatuto da OTAN, caso um dos membros reprove a entrada, o solicitante não será admitido. E bastou a solicitação ser apresentada para a Turquia cumprir as suas promessas e endurecer ainda mais as exigências, principalmente para a Suécia. O motivo alegado pela Turquia é o apoio que os dois países, principalmente a Suécia, concedem a imigrantes curdos. O presidente turco, Recep Erdogan, afirmou que esses países mantêm contatos com milícias terroristas curdas e disse, inclusive, que vários líderes dessas organizações circulam livremente pela Suécia e pela Finlândia. Entre as condições impostas pelo governo de Ankara estão a extradição de membros dessas organizações e a suspensão de um embargo na venda de armas, que foi imposto pela Suécia e outros países europeus à Turquia. Até o momento, não foi mencionado abertamente, mas é possível que os turcos exijam também a suspensão da proibição que os Estados Unidos impuseram ao país para a aquisição dos caças F-35 e F-16. Para a Turquia, essa pode ser uma excelente oportunidade para reverter pelo menos parte desses embargos. Se com essas primeiras exigências turcas o ingresso desses dois países poderia se complicar, a situação ficou ainda pior. Em um primeiro momento pode parecer que não tem nenhuma ligação, mas a Suécia tem registrado um aumento impressionante em suas taxas de violência, principalmente em crimes relacionados com armas de fogo. No último ano, o país se tornou um dos mais perigosos dentro da União Europeia, com uma taxa de 4 mortos por armas de fogo para cada 1 milhão de habitantes. Para termos uma ideia, a média entre os países do bloco é de 1,5 mortos por armas de fogo para cada 1 milhão de habitantes. Esses crimes são atribuídos ao aumento no número de organizações criminosas atuando no país, e aparentemente eles continuam subindo. Essa onda de violência, como não poderia ser diferente, está pressionando o governo do país, que já estava enfraquecido e não contava com o apoio da maioria dos parlamentares. Se aproveitando das circunstâncias, a oposição ao governo social-democrata que dirige a Suécia aprovou um pedido de moção de censura contra o ministro da Justiça e Interior, Morgan Johansson, considerado o principal responsável pela crise na segurança pública do país. Apenas como um complemento, moção de censura é um instrumento utilizado em países parlamentaristas, que permite ao Congresso tirar do poder o chefe do governo ou outros membros de seu gabinete. Algo bem parecido com um impeachment, porém um pouco mais abrangente. E no momento que foi apresentada a moção de censura,
A primeira-ministra da Suécia, Magdalena Andersson, tinha apenas duas opções: fazer acordos com o Congresso e salvar o seu ministro, ou deixar o ministro cair e salvar a possibilidade de entrar na OTAN. Já descobriremos qual ela escolheu. O ministro foi salvo por um voto. Isso mesmo, apenas um voto. E esse voto foi dado exatamente por uma parlamentar chamada Amineh Kakabaveh, uma imigrante iraniana que mora na Suécia desde 1989 e que antes de sair de seu país tinha integrado um braço armado do partido curdo Komala. Para conseguir esse voto e salvar o seu ministro, a primeira-ministra precisou se comprometer com a deputada em não ceder aos pedidos de Erdogan, o que praticamente significa abrir mão de entrar na OTAN. Lógico que em política sempre existe a possibilidade de se romperem acordos, e agora que o ministro já está salvo, nada impede a primeira-ministra de voltar atrás em sua palavra. Porém, por ter tão pouco apoio no parlamento, provavelmente Magdalena Andersson ainda necessite da parlamentar para aprovar outros projetos, principalmente o próximo orçamento do país. Após esses acontecimentos, as chances de ingressos da Suécia na OTAN ficaram comprometidas. A Turquia, e Erdogan especificamente, possuem um histórico de conflitos com os outros países do grupo, tomando decisões que costumam desagradar os seus sócios. Porém, acreditava-se que, caso a Suécia se comprometesse a cumprir suas exigências, a Turquia daria sua bênção para a entrada dos dois países no bloco. Mas agora, as chances se reduziram, e muito. Por fim, a situação sueca coloca a Finlândia em uma posição complicada, pois até esse momento os dois países fizeram tudo de maneira coordenada e apresentaram juntos a solicitação. Mas talvez Erdogan decida pôr um fim nessa união, aprovando apenas a entrada da Finlândia na OTAN. Está tudo nas mãos dele. Muito obrigado por assistir até aqui, abraços e até o próximo vídeo.